Então, meus amigos, nos outros vídeos a gente pegou a receita da Petrobras, os fundamentos, e usou para contar um pouquinho da história do Brasil. Esse vídeo que a gente vai fazer agora, ele já junta todos aqueles dados com dados de mercado para calcular 3 envelopes. Só para lembrar o que é um envelope, se você está acostumado com análise gráfica, você sabe que um envelope é, por exemplo, uma média móvel de preço de, sei lá, 7 dias, ou de 2 semanas, ou o que for. E essa média móvel, ela tem uma linha. Se você pegar um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, você tem eventualmente um envelope. Por que é envelope? Porque as oscilações de preço se dão ali dentro. Ou você pega entre a máxima e mínima de tais meses e faz uma curvinha. Então, isso é que a gente chama de envelope em análise técnica. Envelope em análise fundamentalista é raríssimo, né? Na realidade não existe, né? Ou pelo menos eu não conheço. Eu que estou trazendo essa ideia de envelope, que seria essencialmente a gente verificar quais são os históricos de máximas e mínimas, 2 indicadores fundamentalistas para cada ano. Qual é a ideia básica disso? Para a Petrobras, vocês vão ver que é difícil demais entender como é que o mercado se comportou, porque ela, a partir de 2014, apresentou oscilações muito grandes, até um pouquinho antes disso. Mas você vai conseguir perceber, pelo menos pelo preço do valor patrimonial e preço pelo EBITDA, que a gente tem algum parâmetro do que o mercado achou eventualmente caro, do que o mercado achou eventualmente barato. Empresas que têm um resultado muito sólido, que não tem prejuízos recorrentes, que tem resultados crescentes e tudo, são mais fáceis de analisar. A Petrobras vai ser um pouquinho mais difícil. Por isso que a gente vai começar pelo indicador que normalmente é um indicador de estresse, não é um indicador que diga, olha, a empresa está cara ou barata. Que seria eventualmente o preço-lucro, né? Eu estou falando disso com relação à leitura do passado, tá, gente? Vocês sabem que para o futuro é tudo o próprio investidor que decide, buscar as informações, se ele acredita que é para comprar ou para vender. Isso realmente a gente não vai nunca tratar nos nossos vídeos aqui, que são vídeos educacionais. Então dá uma olhadinha no intervalo, no envelope de preço sobre valor patrimonial. De 2007 a 2011, a gente tem momentos diversos, né? Essa parte aqui de 2007 e 2008 é um pouquinho controversa da gente utilizar como base. Você vê aí que o valor mínimo, preço ao valor patrimonial significa preço de mercado dividido pelo patrimônio líquido, tá? Então aqui eu tenho quase 2 como mínima em 2007, que é extremamente alto para uma empresa industrial, e uma máxima de 3,80. Mas o que está errado aqui? Está errado que nesse momento descobriu-se o pré-sal, o preço das ações estava nas alturas, né? A Petrobras chegou a valer mais de R$50, isso numa base semelhante à base de hoje, apesar de ter aumentado a quantidade de ações. Na época que ela fez o aumento de capital, os valores de 26 e 29 eram mais ou menos os valores de mercado. Então você percebe que aí em 2008, quando a gente chegou na máxima de 510 bilhões de reais, lembra? A gente teve quase 4 vezes o valor patrimonial da Petrobras, o patrimônio líquido da Petrobras, provavelmente ali em maio de 2008. E aí a gente teve aqui um valor mínimo de 1,18, que já faz um pouquinho de sentido. A Petrobras, a partir de 2009, como ela começou a ter um crescimento do patrimônio, porque ela continuou tendo lucro até pelo menos 2014, e ela também teve uma queda ou uma estabilização do preço de mercado, ela atingiu valores de preço ao valor patrimonial muito mais baixos, né? Você vê aí, por exemplo, em 2011, ela já teve na mínima daquele ano menos de 1, né? Ou seja, o preço de mercado da Petrobras chegou a valer menos do que o patrimônio dela, na mínima em 0,7. Em 2012 a mínima chegou a 0,70. 2013 a mínima chegou a 0,54, 55, 2014 0,34, até que você chegou na relação preço sobre valor patrimonial mínima que a Petrobras chegou na história dela, ou pelo menos na história recente dela, de 0,27. Esse indicador de preço sobre valor patrimonial, ele raramente é utilizado para você identificar se uma ação está cara ou barata em condições normais de mercado. Porém, ele é um indicador forte de que a ação está sendo negociada a um preço vil, quando ele atinge, como nesse caso aqui, por exemplo, 27% do patrimônio líquido. Quer dizer, a Petrobras, se realmente o balanço da Petrobras refletisse a realidade lá em 2014, a gente sabe que não refletia, porque você viu que depois o patrimônio líquido foi destruído, né? Caiu bastante, caiu 100 bilhões de reais. Se aquilo ali era real e você está vendo uma negociação da empresa a 27% do patrimônio líquido, é um indicador que se a empresa fosse liquidada, você ainda teria um ganho se comprasse ela. Então assim, eu já tive nessa situação de comprar a empresa por preço-valor patrimonial algumas vezes. E é um indicador essencialmente de estresse, que é quando você coloca um pouquinho mais de dinheiro naquela empresa. Eu lembro, na época do AICA, já contei essa história para vocês aqui,
Eu nunca na minha vida pensei em investir numa empresa do Ike. Eu só pensei em investir numa empresa do Ike quando em um determinado momento ela chegou a valer menos do mercado do que ela tinha em dinheiro, caixa. Aí você fala, como é que pode? Ela tem, sei lá, 7 bilhões e meio de caixa e ela vale 7 bilhões. Caixa, pessoal, caixa. Aí nesse momento eu falei, cara, isso é um mega do indicador de estresse, eu podia entrar e colocar a grana. É óbvio que seria especulativo, né? A empresa acabou não dando nada, mas desse ponto mínimo até o ponto máximo antes de começar a derrocada final, ela subiu mais de 4 vezes, né? Porque era um indicador de estresse. Eu já vi esse indicador de estresse em Uzi Minas. Esse indicador de estresse é mais comum em empresas que têm patrimônio líquido muito alto, né? Você pegar uma empresa que tem um patrimônio líquido mínimo, dificilmente ela vai entrar, o preço de mercado dela vai ficar menor do que o patrimônio, mas nessas empresas industriais acontece bastante, né? Mas esse não é um indicador top, tipo, poxa, o mercado acha caro, acha barato esse índice. É um indicador mais de estresse. Agora vamos mostrar o preço-lucro para vocês verem que, infelizmente, o preço-lucro não nos disse muita coisa a respeito da Petrobras nos últimos anos. O problema do preço-lucro é que ele precisa de lucro para a gente fazer o cálculo, né? Então você tinha a Petrobras dentro de envelopes normais até 2013, pessoal. Então ela tinha lá entre 7 e 20, entre 5 e 21, entre 6 e 13, etc. Aqui a gente podia calcular uma média razoável. Já a partir de 2014, ela perdeu o referencial porque começou a ter prejuízo, né? Então os valores mínimos dela começaram a ser negativos. Em 2015, 2016, 2017 e 2018, a gente teve momentos de prejuízo, tanto é que a gente não tem nem as mínimas seriam muito negativas, né? A Petrobras voltou a uma normalidade em 2019, quando teve um preço-lucro entre 10 e 17. Em 2021, a Petrobras voltou a ter valores mínimos e máximos que não sejam negativos, ou seja, ela começou a apresentar algum lucro. Não, pessoal, infelizmente, para a Petrobras, a gente não consegue, olhando para um histórico de preço-lucro, falar, cara, o pessoal do mercado achou caro 15, achou caro 20, achou caro 22, achou barato 5, achou barato 6. Quer dizer, você vai ter que comparar isso com vários outros indicadores, com margens, vai ter que ler o release de resultado da Petrobras. Quer dizer, isso você tem que fazer sempre, né? Investidor consciente, ele tem mais do que a leitura desses dados, ele tem intimidade com os dados da companhia. O que poderia substituir esse indicador, já que a Petrobras até 2013 ela tinha um preço-lucro normal, quer dizer, o mercado via ela com menos volatilidade, a partir daí quando ela começou a ter prejuízos recorrentes, a gente já não sabia mais qual era o futuro dela. Em 2019 ela teve um histórico de preço-lucro normal, dentro do normal, entre 10 e 20, etc. E 2021 ainda, 2020 teve prejuízo, 2021 também ainda não encontrou, está entre 3 e 57, quer dizer, a gente está um pouco perdido. Será que a relação preço e EBITDA nos daria uma ideia melhor? Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, a relação preço e EBITDA, como o EBITDA não foi negativo no acumulado de 12 meses nesse período, a gente tem coisas razoáveis aí entre 2009 e 2013, aí começou a ter uma queda muito grande do EBITDA, né? Vocês lembram disso que eu falei? E talvez esses valores máximos de preço sobre EBITDA, normalmente quando você tem um valor máximo significa que a ação eventualmente está muito cara, ou seja, ela tem pouquíssimo EBITDA para o preço de mercado que ela tem. O problema é que nesse momento a gente estava numa época de estresse, quer dizer, a Petrobras estava pegando o passado dela e revelando para o mundo por conta de todos aqueles escândalos que todos nós conhecemos. E ela voltou para dentro de uma normalidade em 2017, 2018, 2019, 2020 provavelmente a gente teve uma queda de lucro muito grande por conta do coronavírus, aí você tem já uma certa disparidade e volta para uma normalidade aí em 2021. Então esse indicador já é um indicador que mostra para a gente ali que eventualmente é uma relação entre 2 e 3, relação preço sobre EBITDA, foi uma relação que o mercado achou barato. Quando eu falo o mercado achou barato, significa que houve uma força compradora que fez essas coisas subirem. Tá? Essa é uma leitura superficial, tá, gente? A leitura correta mesmo é você saber de onde vieram todos os números da empresa. Isso que o investidor individual consciente faz. Só que o que a gente consegue ver aqui é que, já que a relação preço-lucro não me trouxe nenhum parâmetro decente por conta dos últimos anos conturbados, a relação preço-EBITDA também não é uma relação razoavelmente conturbada, a gente não tem um envelopezinho certinho, né? A gente tem alguns momentos de perturbação, mas a mínima meio que se manteve ali, 2,3, 2,3, 2,3, então tem uma ideia de como é que o mercado, a partir de uma expectativa de EBITDA, né? Isso é passado, tá, galera? O mercado trabalha com expectativa de EBITDA futura, então não adianta absolutamente nada. Você viu,
Hoje o indicador está 2. Se o mercado está achando que o Ibovespa vai disparar, ele está comprando, entendeu? Se ele está achando que o Ibovespa vai desabar, ele está vendendo. Tá? Então, isso é o passado. Mas o que a gente consegue olhar por esse gráfico é que ele é um pouquinho menos oscilante do que o gráfico do preço-lucro. Né? Então, nesse caso aqui, a gente olharia como indicadores de estresse o preço ou valor patrimonial, mas aí realmente é só quando tem estresse mesmo, quando há uma desabada no preço. E em vez da a gente pode usar o preço-lucro e o preço EBITDA para juntar os dois e ter uma ideia do que o mercado achou caro, do que o mercado achou barato. Tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa série. Foi uma série que contou um pouco da história do Brasil a partir dos números da Petrobras. E agora a gente conclui com esse raio-x do que aconteceu no passado. Futuro, senhores, futuro é sempre com cada um de vocês.